Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça confirma condenação para homens que atiraram em seguranças após expulsão de boate. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara Criminal do TJ confirmou decisão do Júri Popular de Comarca da Grande Florianópolis, que condenou 2 homens por tentativa de homicídio contra seguranças de uma boate da região. As penas aplicadas somadas alcançaram 47 anos de reclusão em regime fechado. Segundo o depoimento dos funcionários do estabelecimento, um dos acusados estaria junto com a namorada em comportamento obsceno dentro da boate, o que causou constrangimento aos demais frequentadores. Ao ser abordado, o casal revoltou-se com a intervenção e acabou posto para fora da boate. O homem, já neste momento, teria proferido ameaças de morte aos seguranças. Na sequência, retornou acompanhado de um amigo e ambos armados entraram no recinto e passaram a disparar contra os funcionários. Por sorte ou má pontaria, apenas um dos seguranças foi atingido e correu risco de morte. A dosimetria da pena, confirmada pelo desembargador Rui Fortes, relator da matéria, foi estabelecida não apenas pela motivação fútil do crime, entendida como vingança, mas também pelo fato de ambos serem reincidentes e envolvidos com facções criminosas. A decisão foi unânime. Empresa do ramo alimentício indenizará cliente por corpo estranho em seu produto. Detalhes com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou a empresa do ramo alimentício ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cliente que localizou um corpo estranho em um de seus produtos. A autora da ação sustenta que jantava com familiares que já reclamavam da qualidade da linguiça defumada servida quando mastigou algo que identificou posteriormente como uma espécie de pata de felino pequeno. Contudo, não foi realizada perícia para confirmar sua suspeita. A empresa, em sua defesa, argumentou ser inexistente a possibilidade de um corpo estranho ter integrado a massa do produto, pois ele passará por diversos processos de moagem. Disse ainda que seus produtos possuem selo de certificação e de inspeção e garantiu que adquire matéria-prima da indústria igualmente qualificada e certificada. O desembargador Luiz César Medeiros, relator da apelação, considerou que por mais que a empresa tenha padrões regulares de higiene e limpeza, é incontroverso que utiliza carne suína adquirida de terceira empresa. Daí a necessidade de redobrar a atenção. A Câmara fixou o valor de indenização em R$ 3.000. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina registrou nesta semana a realização das primeiras sessões de julgamento do primeiro e segundo grupos de direito criminal, surgidos após a cisão da seção criminal do TJ, aprovada pelo órgão especial no início deste mês. Os 20 desembargadores integrantes das 5 câmaras criminais da Corte Estadual foram divididos em 2 grupos. As sessões pioneiras de ambos os grupos ocorreram na última quarta-feira. A sessão criminal, sob a presidência do desembargador Rui Fortes, permanecerá e terá competência para dirimir divergências de entendimento entre os 2 grupos agora formados. Todos os desembargadores da área criminal terão assento nesse último órgão julgador. Jovem atingida por foguete no Réveillon de Barra Velha será indenizada em R$1 milhão. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara Civil do TJ, em apelação sob a relatoria do desembargador Jorge Luiz da Costa Beber, manteve condenação de 3 homens responsáveis pelo disparo de artefato explosivo, foguete de vara, que acertou a cabeça de uma jovem. O fato provocou sequelas de natureza física e neurológica de grande extensão. Aos 30 anos, a vítima até hoje registra incapacidade laborativa e dependência de terceiros para as atividades do dia a dia. Segundo os autos, o trio soltava fogos
fogos de artifício na virada do ano de 2008 para 2009, em Barra Velha, no litoral norte do estado, quando um dos explosivos saiu do controle, acabando seguindo direção horizontal e atingiu a nuca de uma moça que festejava com amigos no pátio de um posto de gasolina. Os homens foram condenados solidariamente ao pagamento de R$600 mil, sendo R$500 mil por danos morais e R$100 mil por danos estéticos, acrescidos de pensão mensal vitalícia de um salário mínimo e ressarcimento das eventuais despesas com tratamentos médicos futuros devidamente comprovados. O valor atualizado da indenização supera R$1 milhão. Em apelação, o trio buscou afastar sua responsabilidade pelo fato, em tese de pronto rechaçada, pelos inúmeros testemunhos prestados e pela perícia técnica realizada. O relator não viu exagero na sentença. No seu entender, determinados casos da vida muitas vezes ocasionam dores íntimas superiores à própria dor da perda definitiva. As provas que lastrearam a sentença foram emprestadas de ação penal a que o trio respondeu pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Nela foram condenados na comarca, no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, mas aguardam recurso no Supremo Tribunal Federal. Morte de mulher por gripe A após 5 consultas ao pronto-socorro condena município. Mais informações com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou o município da região serrana do estado ao pagamento de indenização em favor dos filhos de uma mulher que morreu vítima de gripe A, mesmo após buscar socorro em unidade de saúde por 5 dias consecutivos. Seus filhos vão receber R$100 mil de indenização. A paciente só foi medicada com remédio específico para a enfermidade, o Tamiflu, e internada na 6ª consulta ao pronto-socorro, quando seu quadro já apresentava insuficiência respiratória aguda e pneumonia gravíssima em decorrência da doença. O município, em sua defesa, negou ter agido com imprudência, negligência ou imperícia. Sustentou que o medicamento Tamiflu só pode ser ministrado após confirmação de diagnóstico de gripe A. Antes disso, garantiu, foram prescritos remédios de acordo com o quadro diário da paciente. Para o desembargador Cid Goulart, relator da matéria, as circunstâncias falam por si nos autos e deixam dúvidas quanto à imperícia do Serviço de Saúde Municipal em diagnosticar a doença que acometia a mãe dos autores da ação. A decisão unânime atendeu pleitos dos filhos para majorar o valor de indenização, originalmente arbitrado em R$20 mil. A Academia Judicial já deu início aos trabalhos de avaliação institucional referentes ao ano de 2016. Docentes, discentes, servidores e dirigentes que estiveram ligados à AJ no ano passado devem responder ao questionário que será enviado por correio eletrônico pela seção de avaliação da instituição de ensino. A avaliação é indispensável no processo de consolidação do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, além de compreender a exigência do Conselho Estadual de Educação para manutenção do credenciamento com vistas na oferta de cursos de pós-graduação e de educação continuada para magistrados e servidores. Aqueles que receberem um e-mail do Programa de Avaliação Institucional poderão preencher o questionário até 13 de outubro. A participação do referido público contribuirá para a continuidade de importantes projetos da Academia Judicial. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o juiz e escritor João Marcos Bucchi sobre literatura. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutor, eu abro essa entrevista te perguntando qual que é a influência da literatura na sua vida como magistrado. É muita influência. Desde a minha adolescência, minha infância, eu sempre tive muito contato com a literatura e eu acredito que a minha personalidade e a minha vida foi se moldando com ela, sempre muito presente em todos os sentidos e todas as experiências que eu tive no meu crescimento, né, e na formação de quem eu sou. Então a literatura sempre foi fundamental, sim, para a minha vida. No caso, a literatura muitas vezes trata de casos extraordinários, inventados, mas muitas vezes muito similares à realidade, uma realidade similar à que o senhor vive como juiz
e o senhor gosta de autores polêmicos também, assim como a sua postura, né? Quais são seus autores preferidos? Olha, não tenho autores especialmente preferidos, mas eu gosto muito dos clássicos brasileiros, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, né? Ou então da América Latina, né? Gabriel Garcia Marques, que é do realismo fantástico. Enfim, literatura geral, Ernest Hemingway, para mim, é o maior escritor de todos. Mas, óbvio, vem Carlos Drummond de Andrade, vem Saramago, vem Humberto Eco. Humberto Eco está fazendo, assim, agora umas crônicas, publicou ultimamente aí, algumas crônicas extraordinárias sobre a realidade e sobre o mundo. Então, esses autores, para mim, têm grande influência. O senhor é autor de um projeto que reduz a pena dos encarcerados se eles leem, né? Se eles fazem uma leitura e fazem um resumo. De onde surgiu a ideia e qual que é o balanço já depois de tanto tempo desse projeto? Sim, esse projeto ele se iniciou em 2013, né? A partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então eu apliquei esse projeto aqui em Joinville no sentido de formarmos bibliotecas. Foi feita uma campanha de arrecadação de livros da literatura recomendados pelo Ministério da Educação. Uma vez formadas essas bibliotecas, tanto no presídio quanto na penitenciária, a penitenciária já tinha, ela foi incrementada. Através de uma portaria, eu estabeleci que o detento tem a possibilidade, então, através do cadastro de livros, escolher um livro. Ele tem 20 dias para fazer a leitura desse livro e depois ele faz uma resenha. Mas essa resenha não é uma prova. Essa resenha é um resumo do livro dentro da capacidade educacional dele, apenas para nós percebermos se ele compreendeu o conteúdo do livro ou não. E a partir do momento que essa resenha é homologada, ele tem 4 dias de pena abatidos. Isso no decorrer de um ano pode chegar a 48 dias. Significa que hoje, desde 2013 até agora, 2017, mais de 7.500 obras foram lidas e 7.500 resenhas homologadas aqui no Complexo Prisional de Joinville. Isso é extraordinário, eu diria. Assim, existem detentos que leem muito, que leem realmente todos os meses, procuram ler além do necessário para homologação, porque é um livro por mês. Eles passaram a escrever, passaram a se conhecer, conhecer o universo e compreender o que aconteceu na vida deles para que eles estivessem nesse momento, então, com a sua liberdade restringida. A partir disso, surgiu um novo projeto, que é o projeto de oficina literária. Esse projeto de oficina literária, a editora de São Paulo faz imersões e capacitação de professores e junto com esses professores capacitados, eles desenvolvem a criatividade e a escrita dos detentos. Então, eles já publicaram, os detentos já publicaram contos, já publicaram escritas que se referem a teatro, peça teatral. Então, isso é digamos assim, é um caminho muito bonito, que está expandindo o universo dessas pessoas e especialmente expandindo o universo aqui para fora. Aqui fora estão olhando para dentro do sistema prisional através da literatura e pensando, poxa, lá dentro existem seres humanos que leem o que eu leio, que escrevem o que eu escrevo, que se emocionam, que se alegram em cima da literatura. E isso traz um olhar ético, né, de alteridade para com quem está preso. Essa barreira quebrada que a literatura consegue quebrar, assim como a cultura e a educação, eu entendo que é o objetivo maior dos projetos e da remissão pela leitura. O senhor acredita que a cultura, a educação, a literatura são caminhos concretos para a diminuição da violência? Sim, não só para quem está preso, mas para todas as pessoas, né? A literatura, o Wittgenstein, né, o filósofo alemão do século XX, um dos maiores, dizia que o universo de uma pessoa mede-se pelo seu vocabulário.
Então, quanto mais nós desenvolvermos o nosso vocabulário através da leitura, através da literatura, o nosso universo será expandido e nós teremos mais possibilidades de entender esse contexto e se unir harmonicamente a toda a sociedade, a toda a humanidade. E isso eu tenho percebido transformações nos detentos que leem e que escrevem. Detentos que antes eram introspectivos, hoje estão conseguindo transmitir, né, suas ideias, os seus pensamentos, e com isso estão se transformando e conseguindo muito bem retornar à sociedade em harmonia. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriel Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.